Olá, eu sou a professora Fabiana, sou pedagoga e neuropsicopedagoga e hoje nós vamos falar sobre o autismo, tipos, graus e as comorbidades. Mas antes vamos nos apresentar e falar qual é a nossa experiência, a sua experiência com o autismo. Você conhece alguém que seja autista? Tem algum aluno ou alguém na família? Qual a sua experiência? Sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa de hoje. Tenho certeza que a nossa noite de troca vai ser muito gratificante para todos nós, onde todos nós iremos aprender bastante, iremos ter trocas bem significativas. E hoje nós vamos falar, sobre o autismo e suas comorbidades, como já disse a Fabiana. Eu sou a professora Ludmila e é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos a essa semana de inclusão da AMS. Transtorno do espectro autista, TEA. Vamos falar sobre os tipos de autismo, os níveis e as comorbidades que comprometem ainda mais a situação do autista. Vamos lá, o autismo, ou transtorno do espectro autista, costuma aparecer logo nos primeiros anos de vida, comprometendo as habilidades de comunicação e interação social, E apesar, de ser uma condição antiga, que você já observava na sociedade alguns indivíduos com essas características, foi apenas em 93, que a síndrome passou a integrar a classificação internacional das doenças, OMS. E em 2013, o autismo passou a ser chamado de transtorno do espectro autista, devido à variação dos tipos de autismo. Então, de uma maneira geral, o transtorno se define pela presença de déficit persistente, na interação social e na comunicação. E até hoje não se sabe a causa precisa do autismo e o diagnóstico é feito com exames de observação do paciente, por meio da observação. Não existe exames de laboratório que comprovem o autismo. Então, como o transtorno autista se relaciona a inúmeros elementos essenciais da vida, do indivíduo, é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, para que as intervenções, que é feita através de uma intervenção multidisciplinar, feita com vários profissionais, vai trazer para esse indivíduo, para esse paciente, uma melhor qualidade de vida, que ao longo do tempo pode até modificar o nível, que ele tem de autismo. Se ele é um autista severo, o tratamento que ele vai tendo, quanto mais precoce, melhor, pode fazer com que ele passe do nível severo para o moderado. Agora, assim também pode acontecer se ele for do nível médio ou do nível leve. Se ele não tiver o tratamento adequado, ele pode passar a ser também do nível severo, pode modificar o nível. Então, foi só em 1943, o Dr. Leo Kanner, chamou a atenção pela primeira vez, de um grupo de crianças que apresentavam isolamento social, alteração da fala e necessidade extrema de manutenção da rotina. Então, a esse conjunto de sintomas, Kanner denominou autismo. E atualmente, o diagnóstico de autismo deve ser visto como pertencente ao TEA, transtorno do espectro autista. Esses termos se referem a um grupo de quadros clínicos diagnosticado em crianças cujo comportamento apresenta um tripé de sintomas. Quais são esses tripé, Então, o autismo pode ser definido pelo comprometimento de 3 áreas nobres do desenvolvimento humano, que são a comunicação, a interação social e a imaginação. Então, o autismo passa constantemente por um processo de investigação no que diz respeito à sua definição, sendo, no entanto, considerado o mais grave distúrbio da comunicação humana associada às diversas síndromes. Então, o espectro, chamar transtorno do espectro, implica, dizer que ele tem características similares, mas ao mesmo tempo uma grande diferença na apresentação nas habilidades atuais. Então, eles têm características similares, mas há uma diversidade
no comportamento e em como isso aparece. Então, nós temos 4 tipos de TEA: transtorno autístico ou autismo, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Asperger, transtorno invasivo ou global. Tá? Então, os traços comportamentais similares: problemas com comunicação, habilidades sociais, padrões de comportamento ou grupos de interesse. Né? Então, é importante perceber que existem variações quanto ao grau de severidade dessas características no momento do diagnóstico, sendo correto afirmar a existência de diferentes graus de autismo dentro do espectro autístico, né? Tem também, antigamente, além desses tipos de autismo, né, dentro do TEA, a síndrome de Rett também entrava, mas a síndrome de Rett saiu, tá, da DSM-5, porque foi descoberto que ele é uma alteração genética. Então, ele saiu do TEA e ele tem um DSM próprio. Retornamos. A gente faz vídeos curtos assim, porque se a gente for colocar um vídeo, fizer o vídeo inteiro, o WhatsApp a gente não consegue colocar o vídeo inteiro. Então a gente faz vídeos curtos para poder facilitar o carregamento do vídeo. Então vamos lá, a síndrome de Asperger é considerada a forma mais leve entre os tipos de autismo e é 3 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Então, normalmente, quem possui a síndrome conta com uma inteligência bastante superior à média e pode ser chamado também de autismo de alto funcionamento. Também é normal que esse autista se torne extremamente obsessivo por objetos ou um único assunto e passe horas discutindo ou falando sobre o assunto. Então, se a síndrome não for diagnosticada na infância, o adulto com Asperger poderá ter mais chances de desenvolver quadros depressivos e de ansiedade. Transtorno invasivo do desenvolvimento. Essa é uma fase intermediária, já que ela é um pouco mais grave que a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é mais leve, aí depois vem o transtorno invasivo do desenvolvimento, mas não é tão forte quanto o transtorno autista. Nesse caso, os sintomas são muito variáveis. Podem acontecer, pode apresentar quantidade menor de comportamentos repetitivos, dificuldades com a interação social, competência linguística inferior à síndrome de Asperger, mas superior ao transtorno autista. Transtorno autista são aqueles que apresentam sintomas mais graves que os 2 outros anteriores, Nesse caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, como os relacionamentos sociais, a cognição e a linguística. Outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos. Esse tipo clássico, de autismo e que costuma ser diagnosticado de forma precoce, em geral antes dos 3 anos, os principais sinais que indicam a condição são a falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos como bater ou balançar as mãos, dificuldades em fazer pedidos usando a linguagem e desenvolvimento tardio da linguagem. Transtorno desintegrativo da infância é considerado o tipo mais grave do espectro autista e o menos comum. Em geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, quando chega dos 2 aos 4 anos de idade, ele passa a perder as habilidades intelectuais, linguísticas e sociais sem conseguir recuperá-las. Há um atraso, vamos dizer assim. Mas o que a gente precisa ter em mente é que o autista, a gente não pode considerar o autismo como se todos fossem iguais. Além desses tipos de autismo, cada um tem a sua característica. Assim como todos nós, seres humanos, somos únicos, dentro do autismo, cada autista ele tem a sua subjetividade, sua característica individual.
Então a gente não pode querer tratar todos da mesma forma. É preciso ter sensibilidade, atenção para, né, se tratar, né, com os autistas. E é muito importante a presença deles na escola, porque desde cedo eles precisam começar a se acostumar, né, com essa interação social, porque eles vão se tornar adultos e muitos deles conseguem sim chegar à fase adulta, trabalhar, ter uma vida, né, dentro das suas possibilidades. Então, além disso, o autismo ele tem graus, né? Ele tem níveis, né? Então, esses diferentes níveis podem ser o leve. As crianças apresentam dificuldades para iniciar a relação social com outras pessoas e podem ter pouco interesse em interagir com os demais, apresentando respostas atípicas ou insucesso a aberturas sociais. Em geral, apresentam dificuldade para trocar de atividades e de problemas de planejamento e organização. Nível 2, né, que é o nível médio. As crianças podem apresentar um nível um pouco mais grave de deficiência nas relações sociais e na comunicação verbal e não verbal, tem limitações em iniciar a interação social e prejuízos sociais aparentes, mesmo com a presença de apoio. Então, além disso, são mais inflexíveis nos seus comportamentos, apresentam dificuldades com a mudança ou com um comportamento repetitivo e sofrem para modificar o foco de suas atenções. Então, é preciso ter sensibilidade, né, e perceber essas dificuldades. A gente não pode obrigar, né, querer obrigar um aluno autista a fazer determinada atividade se ele não quiser. Por exemplo, eles levam um tempo para se acostumar com a sala, entrar dentro da sala. Aí chega no final do ano que ele está acostumado a entrar, né, dentro daquela sala, acostumado com aquele ambiente, e aí ele tem que, no ano seguinte, como ele mudou de série, ele tem que mudar de sala, e aí começa todo um processo, regride tudo de novo. Nível 3, grave. Nesse nível existem déficits bem graves em relação à comunicação verbal e não verbal, além de dificuldades notórias para iniciar uma interação social, com graves prejuízos de funcionamento. Então, também apresentam dificuldade extrema em lidar com mudanças e com comportamentos repetitivos, o que interfere de forma mais acentuada no seu funcionamento. Ainda contam com grande sofrimento para mudar o foco de suas ações. Então é preciso sensibilidade. Eles vivem no mundo dele, né? Constroem uma muralha e ficam lá dentro. Então, para a gente acessar, né, essa muralha, acessar esse local que ele se fecha, é preciso a gente ir pelas brechas que ficam, né? E isso não pode ser de forma agressiva, né? Intensa. É preciso ir aos pouquinhos. Infelizmente, a gente demora a ver resultados, os resultados são lentos, mas é preciso muita paciência para lidar com essas situações. A gente não pode querer achar que receber um aluno autista hoje e daqui a 2 meses a gente vai ver um resultado. Não, isso vai depender de cada caso, de cada tipo e de cada indivíduo também. Vamos lá. Então, visto o autismo, né, ele ser um distúrbio que ele não vem de forma isolada, entra as comorbidades. O que seriam as comorbidades? A comorbidade é um termo médico utilizado para descrever condições que se manifestam junto com o espectro autista, junto com o transtorno do espectro autista. Então, isso é o que vem a ser comorbidade. E elas estão presentes em 70% das pessoas que possuem o TEA. E 48% dessa população, ela pode apresentar mais de uma comorbidade. Então, além de ser algo que vem acompanhado do autismo, também pode ser mais de uma. Isso que viria a ser a comorbidade. Algumas das comorbidades mais comuns entre as crianças que têm o espectro, né, que têm o TEA, seria déficit de linguagem, déficit intelectual, TDAH, né, que é o déficit de atenção e a hiperatividade, também a encefalopatia crônica, a cefaleia,
a enxaqueca, o distúrbio do sono. Esses são alguns dos mais comuns, né? Existem outros, como a própria ansiedade. Ela é uma comorbidade do espectro autista. E daqui a pouco vou colocar aqui para vocês mais algumas das comorbidades que eu não citei. E também vou colocar essas que eu citei com algumas explicações, tá bom?